um homem fez a descoberta de uma tumba antiga e, após repousar nela, obteve poderes divinos. Em uma certa noite, após um encontro, Kyle acompanha uma jovem até seu carro. Mais tarde, enquanto realiza suas tarefas escolares, ele escuta barulhos assustadores do lado de fora. Ao investigar, ele se depara com Jared, um cobrador a quem deve dinheiro. Determinado a quitar sua dívida com Marcus rapidamente, Kyle aceita um trabalho como zelador. Sua primeira tarefa é atender a uma enigmática senhora idosa que lhe solicita a limpeza do porão. Durante a arrumação, Kyle não apenas encontra sujeira, mas também um caixão peculiar. Desconsiderando o aviso e na esperança de fazer um dinheiro rápido, Kyle decide vender o caixão. Após tirar algumas fotos, ele publica um anúncio e começa a limpar a peça de madeira. Na manhã seguinte, Kyle vai à biblioteca em busca de seu amigo especialista em história, Platt. Este revela que Wolfgang von Triston, um inventor sádico, criou dispositivos de tortura. Comparado a uma versão sombria de Leonardo da Vinci, von Triston ficou conhecido como o mecânico do diabo. Nos últimos anos de vida, o cientista se tornou obcecado pela morte e a vida após a morte. Isolado do mundo, ele projetou um dispositivo único, um caixão mecânico destinado a experimentar a morte sem risco. Chamado de máquina espiritual, o artefato desapareceu após sua morte. Ao comparar fotos em um livro, Kyle percebe que o caixão que possui é, na verdade, a máquina espiritual. Essa invenção do século XV pode valer uma fortuna para colecionadores, o que entusiasma Kyle, pois a venda poderia ajudá-lo a saldar suas dívidas. Ao retornar para casa, ele descobre que Sutton restaurou completamente o mecanismo, trocando suas partes danificadas. Após explicar o funcionamento do dispositivo, Kyle sugere que testem a máquina. Ambos estão apreensivos em se arriscar, então decidem fazer o teste em um ser menos valioso. O peixe dourado de Sutton se torna o sujeito da experiência. Eles colocam o aquário no caixão, giram a chave e ativam a máquina espiritual. Observam o peixe morrer e quando a música sinistra para, ele volta à vida de forma milagrosa. Os amigos ficam surpresos e percebem que a descoberta realmente funciona. Decidem então compartilhar a novidade com Platt. Mesmo ainda assustado, Platt sente que a curiosidade o impulsiona a arriscar. Ele decide se colocar no caixão por um breve momento, enquanto os amigos ativam o dispositivo por 1 minuto para que ele possa vivenciar as sensações extraordinárias. Em uma linha de trem, ele observa um trem que poderia tê-lo atropelado se estivesse com o corpo. O trem passa rapidamente ao lado de Platt, que retorna ao seu corpo, ainda em estado de leve choque. Sendo o mais inteligente do grupo, Platt percebe que o que estão experimentando são experiências de quase morte. Inspirado pelas histórias e vivências de seus amigos, Sutton pede ajuda para entrar no caixão. Platt considera essa ideia estúpida e arriscada, mas Sutton ignora os avisos, ansioso para descobrir se isso é um sonho ou a realidade. Kyle escreve um bilhete e o deixa próximo ao aquário, pedindo que Sutton o leia quando entrar no mundo espiritual e lhe diga o que está escrito. Mike encontra Julie e percebe que ela descobriu sobre seus problemas financeiros. Ele acompanha Julie até seu carro, sentindo uma inexplicável conexão com ela. Os amigos pedem a Sutton que compartilhe o conteúdo do bilhete, mas ele o ignora. Para provar que não foi apenas um sonho, ele revela os esquemas financeiros de Mike e como Julie acabou chutando a motoneta de Platt. Enquanto isso, Sutton decide testar sua capacidade de se levantar. Ele se ergue brevemente da cadeira de rodas, mas logo cai, o que o deixa bastante frustrado. Depois, Platt retorna à biblioteca para começar a investigar o dispositivo. Ao sair, ele nota um morador de rua e opta por evitá-lo cuidadosamente. Em um determinado momento, Platt ouve barulhos atrás de si e se vira, paralisado. Para seu terror, não se depara com um morador de rua, mas com a própria morte, manifestada na forma do cadáver mecânico de Wolfgang von Triston. Aterrorizado, Platt corre para dentro do prédio e percebe que o fantasma que o perseguia desapareceu. Mais tarde, Julie liga para Kyle e sugere que eles deem um tempo no relacionamento para refletir sobre o que desejam. Tentando evitar a depressão, Kyle opta por fumar, mas logo percebe que as substâncias ilícitas não lhe proporcionam a mesma satisfação que o caixão, que lhe permite acessar o mundo espiritual. Sem contar a ninguém, Kyle decide usar o caixão novamente. Após girar a chave algumas vezes para garantir mais tempo,
Ele mergulha no mundo espiritual e explora a cidade à noite. Perto de uma loja prestes a fechar, ele decide seguir o proprietário, o que o ajuda a ficar invisível e descobrir o código do cofre, o código do alarme e o código da porta de entrada. Usando os códigos que aprendeu, ele entra furtivamente, sem atrair a atenção da polícia, e rouba todo o dinheiro e uma arma. Em seguida, Kyle se dirige até Marcos para quitar suas dívidas com drogas e adquirir algo mais potente. Ao chegar ao trailer, nota que seu carro está agindo de maneira estranha, com os faróis e limpadores acionados. Kyle entra em pânico, imaginando que os espíritos começaram a assombrá-lo, mas descobre que tudo não passa de uma brincadeira cruel de Marcos. O traficante oferece a Kyle um pouco de pó branco, mas ele recusa firmemente. Enquanto isso, Sutton decide experimentar a máquina espiritual também. No plano espiritual, o fantasma de Sutton vai até o apartamento de Julie, secretamente desejando a namorada de seu amigo. Ele entra furtivamente em sua casa e a observa enquanto dorme. Em um impulso, ele a beija antes de retornar ao seu próprio corpo. De volta ao seu corpo, Sutton se exercita intensamente e percebe que Kyle acaba de chegar em casa, escondendo as drogas e a arma sob a cama. Enquanto estuda a biografia do cientista insano e sua invenção, Platt nota que algo maligno está escondido na música. Enquanto prossegue com sua investigação na biblioteca e na internet, ele nota que está sangrando. No dia seguinte, ele entra em contato com Kyle para revelar que o segredo do caixão está relacionado a uma música cujo intervalo foi banido pelas igrejas medievais, considerado demoníaco. Para avançar em sua pesquisa, Platt precisa capturar o som emitido pelo caixão e examiná-lo. Ele reforça ao grupo que mexer com o aparelho espiritual é arriscado e insiste para que não toquem nele até sua chegada. À noite, Platt visita seus amigos para ver como estão. Sutton e Kyle negam qualquer mudança em seu comportamento e omitem suas alucinações. Platt percebe que seus amigos estão cada vez mais fascinados pelo caixão e seu poder, mas ele os suplica para resistirem à tentação. Em determinado momento, Platt decide gravar o som, mas Kyle se deita no caixão para retornar ao mundo espiritual. Ele impede que Platt o detenha, demonstrando agressividade. Ao retornar ao mundo dos vivos, Kyle admite que esteve às portas do céu e que se sente atraído por aventuras perigosas. Sutton está ansioso para entrar no caixão novamente e experimentar a vida como um espírito, mesmo que por poucos minutos. Ele viaja para o além e decide visitar a academia onde Julie treina. Ele a observa não apenas no ringue, mas também no chuveiro, aproveitando-se de sua invisibilidade. Nesse momento, Julie recebe uma ligação de Kyle, que sugere um encontro para tentar reconciliar-se. Ao retornar ao corpo, Sutton mente para os amigos, dizendo que estava no cinema. Platt e Kyle percebem sua empolgação e notam que ele está claramente mentindo. À noite, Platt volta à biblioteca para estudar a música que emana do caixão. Ao analisar a gravação, ele identifica um som inaudível em baixas frequências que possui um poder extraordinário e pode afetar organismos vivos. No dia seguinte, Kyle encontra Julie em um café e revela que pagou a dívida do cartão de crédito dela. Ele tenta se reconciliar, mas Julie fica perturbada com sua postura agressiva e as mudanças bruscas em seu comportamento. Enquanto Kyle conversa com Platt, Julie decide ir embora, sem interesse em continuar o diálogo. Frustrado, Kyle vai até o esconderijo de drogas e rouba todo o conteúdo. Marcos e Jared descobrem que o pó desapareceu e entram em pânico, sem saber quem poderia ter feito isso. Enquanto isso, Platt continua estudando a máquina espiritual e começa a entender como ela afeta o corpo humano. Usando uma câmera de transmissão ao vivo, ele identifica uma marca de agulha na nuca, deixada pela máquina do caixão. Nesse momento, o espírito da morte aparece novamente, perseguindo-o sem descanso. Platt percebe que sua curiosidade o levou a consequências terríveis, e que isso é apenas o início de um horror maior. No entanto, Kyle sabe que deve continuar a guardar o segredo da máquina espiritual. Ele está ciente de que a morte o perseguirá pelo resto de seus dias, mas está preparado para aceitar esse fardo, desde que mais ninguém precise sofrer as consequências.
O filme retrata a história baseada na luta entre a curiosidade humana e os limites perigosos que não devem ser ultrapassados, mostrando como o desejo por conhecimento e poder pode levar a consequências devastadoras, enquanto a redenção exige sacrifícios além do imaginável.